gente, não tem. O sistema deu tilt, por isso que eu não estava conseguindo aceitar vocês, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá dando mau contato aí no seu fone. Tá, não Tá mas tirando. deixa eu tentar resolver. A voz tá estranha, professora. Tá dando mau contato, professor. Gente, olha se melhorou. Professora, tá dando mau contato ainda. Ainda. Sem o fone não é melhor, não? Pois é, mas o que acontece? O fone do meu computador, ele não está funcionando, por isso que eu tive que anexar um outro aqui. Tá chiando e a voz tá diferente. Oi? Tá chiando e a sua voz tá diferente. Ah, né? Tá, peraí. Tá estranho. Boa noite, professora. Oi? Melhorou, turma? Tá Oi, no oi? mesmo. Estão me escutando agora? Tá Tá ouvindo, mesmo, do mas mesmo jeito? tá estranho. O áudio tá bem estranho. Não tá Pois é, eu tô normal. achando que é alguma coisa... É, Parece que peraí, só um travou. pouquinho.
O professor Gente, melhorou? Melhorou, gente? agora eu tô ouvindo. Mas tá ouvindo bem? Mais ou Melhorou. menos. Hã? Fatiando um pouco, mas melhorou a voz. Ah, então tá. Mas eu tô achando, porque o que que acontece? Eu tô achando que é alguma coisa no sistema, porque toda hora é como se caísse para mim, entendeu? Tô achando que tá relacionado a isso. É isso que eu fiz. Olha se a chiadeira melhorou, gente. A chiadeira melhorou? Não. Mas vocês estão me ouvindo? Continua chiando, mas tá mais baixo. É, né? É, não, tudo aqui comigo tá normal. Gente, só um segundinho que tem alguns alunos entrando, tá? A gente poder iniciar. Então vamos lá, né, galera? Estão ouvindo bem, né? Posso começar então? Tá todo mundo no jeito aí? Pode. Pode, então vamos lá então. Então, olha só, gente, na última aula a gente viu sobre o sistema cardiovascular, né? Falamos um pouquinho sobre. Deixamos essa parte de cardio, falando um pouquinho de algumas patologias que acometem o sistema cardiovascular. E hoje a gente vai iniciar o sistema respiratório, né? Segundo a gente combinou. E quando a gente estuda o sistema respiratório, a primeira coisa que você tem que entender seria quais estruturas formam esse sistema e quais seriam as funções desse sistema, tá? De cada estrutura desse sistema. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né, durante a aula. E, à medida que for tendo necessidade, que for sendo possível, eu vou estar abordando para vocês também a respeito de algumas patologias que acometem o sistema respiratório, ok? Então, para começar... Oi. A gente, do quarto período de farmácia, a gente teve fisiopatologia do sistema respiratório. Ah, show, melhor ainda. Bom demais, porque vocês já vão aproveitar ainda mais, né, o que a gente tem para falar aqui hoje, né? Talvez o que eu passe, então, para o pessoal da farmácia fique até uma coisa já meio que lugar comum, uma vez que vocês já estudaram a respeito disso, né? Então, Ô, professora, pode falar. você não consegue dar aula sem o fone, não? Porque esse chiado tá agoniando. Vixe, Maria. O problema E sua voz chega a estar tremendo. né? Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou entrar no Teams pelo meu celular e eu vou tentar dar aula como se eu fosse uma participante, tá? Vou desligar o microfone do meu computador e vou tentar ligar o do meu celular para ver se vai dar certo, ok? Só um...
Gente, vocês escutem aí agora? Melhorou bastante. Aliás, melhorou tudo. Então, perfeito. Vou fazer essa gambiarra aqui. Então, vamos lá. Então, olha só. Quando a gente... Peraí. Jesus. Tá dando microfonia para mim aqui. Oi. Oi. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Tá chiando um pouquinho. Boa noite, professora. Boa noite, meu bem. Vou fazer o seguinte. Ai, meu Jesus, espera aí. Eu vou tentar dar essa aula pelo celular, então. Abaixe o volume do computador. Tá? Peraí. Gente, só me sinaliza. Vocês estão me escutando ainda? Sim. Sim, né? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou tentar dar pelo celular, tá? Se por acaso der alguma coisa errada, a gente volta. Então, deixa eu só ver se está filmando aqui. Tá certinho. Melhorou. Melhorou, né? Hoje é sobre o que, professora? Nós vamos falar? Peraí, só um minutinho. Isso. A gente vai falar hoje sobre o sistema respiratório. Tá bom? Tá. Hoje tem alguma atividade ou é só conteúdo? Não, hoje é só conteúdo e no final, se der tempo, eu vou dar 2 questões para vocês anexarem às atividades que vocês estão fazendo, aquele questionário que vocês estão formulando ao longo das aulas, tá? Meu Isso. objetivo é passar para vocês mais 2 questões hoje, ok? Tá, ok. Então, tá. Então, vamos começar primeiro falando a respeito das estruturas que formam o sistema respiratório, como eu falei, as suas funções, tá? A primeira delas, que a gente vai estudar hoje, é a respeito das fossas nasais. Então, quais são as estruturas que formam o sistema respiratório? A gente tem a região das fossas nasais, temos a região da faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Essas são as estruturas principais do sistema respiratório, tá? E a gente vai estudar cada uma delas separadamente. A primeira que eu queria mostrar para vocês é essa estrutura aqui, que seria a cavidade nasal, as fossas nasais por dentro. Quando a gente olha o nariz assim por fora, talvez a gente não tenha a dimensão do quão grande ele é por dentro, né? Então, se você observar, na região interna, tudo que vocês estão vendo aí em vermelho, que engloba, inclusive, essas 3 partes, é como se fossem 3 ondas que existem dentro do nariz, nós chamamos de conchas nasais ou coanas nasais, é a mesma coisa, tá? Para que serve essa estrutura? Por que o nariz da gente, ele tem que ser tão grande por dentro, tá? É tão grande mesmo a palavra seria, né? Na verdade, gente, um dos motivos pelo qual a gente tem essa estrutura com tamanho aumentado é pelo seguinte: se você olhar nessa figura, você vai observar que dentro dela é toda forrada por um tecido vermelho. O que seria esse tecido vermelho que vocês estão visualizando aí? Na verdade, seriam os vasos sanguíneos. Essa região das fossas nasais são regiões extremamente irrigadas. Então, se você for pensar o seguinte, o sangue, ele é quente, né? Quando o ar frio, ele passa por essa região, à medida que ele tem contato com essa grande área, uma das coisas que vai acontecer é o quê? Ele vai ser aquecido. Então, você já deve ter observado alguma vez que quando você pega, por exemplo, um paciente que é respirador bucal, né? O paciente respirador bucal, ele tende... Deixa eu só aceitar alguém que chegou aqui, gente, só um minuto.
Ok. O respirador bucal, ele tende a ter mais problemas respiratórios no tempo frio. Um dos motivos é o fato de que o ar ele não vai aquecido para os pulmões, né? Então, assim, é importante a gente sempre estar respirando pelo nariz. Um dos motivos seria esse, tá? Outra coisa também, nessa região a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de pelos, né? Principalmente na entrada do ar, na entrada das fossas nasais. Para que seria importante esse pelo, né? A presença desses pelos? Justamente para você conseguir filtrar, impedir que determinados micro-organismos entrem também no sistema respiratório. Não todos, mas alguns deles ficam barrados logo na entrada do sistema respiratório, ok? E outra coisa também que é importante a gente saber sobre essa região é o seguinte: quando a gente pensa, por exemplo, em cheiro, aonde que a gente sente o cheiro? A gente sente o cheiro justamente por causa dessa estrutura que vocês estão vendo aí. No sistema, nas cavidades, nas fossas nasais, no caso, dentro dela é cheio de receptores, na verdade seriam células nervosas, receptores, que vão captar impulsos olfativos. E esses impulsos olfativos, eles vão ser interpretados naquelas áreas do cérebro que a gente já estudou anteriormente, né? Então, o que acontece? Quando a gente, por exemplo... Deixa eu aceitar mais isso aqui. Quando a gente, por exemplo, né, a gente está muito gripado, o que acontece quando a gente está muito gripado, está com o nariz corizando? Todo esse tecido que vocês estão vendo avermelhado, ele é recoberto por um tecido epitelial que tem algumas glândulas embutidas nela. Então, quando você entra em contato com alguma substância alérgena, ou então algum micro-organismo, quando ele adere a essa mucosa nasal, o que vai acontecer? Você vai ativar a produção de muco por essa região. Então, a produção de muco, ela vem no intuito de fazer o quê? De conseguir fazer aquele micro-organismo, aquela substância, né, aquele patógeno, se desprender dessa cavidade que vocês estão vendo aí. Então, por isso que a gente produz muco, mediante a inalação de uma substância, né, ou de algum vírus, alguma coisa do tipo. Então, o objetivo é o quê? Descolar dessa parede. Só que quando você começa a produzir uma quantidade grande de muco nessa região, você acaba meio que bloqueando a sensibilidade desses receptores olfativos. Então, o que acontece? Já observou que quando você está muito gripado, você não sente o cheiro direito das coisas justamente por causa disso. E isso acaba afetando o paladar também, uma vez que o nosso olfato, ele tem uma influência direta nessa questão do paladar, tá? Então, sobre nariz, é basicamente isso que é importante vocês saberem, né? Que ele é revestido por esse tecido epitelial, tem essas glândulas, é uma região riquíssima em receptores olfativos, é uma região onde você filtra o ar, onde você aquece o ar, ok? E no final das fossas nasais, a gente tem contato, a gente vai entrar nessa outra estrutura que vocês estão visualizando agora. Que estrutura é essa? Essa estrutura aqui seria a nossa faringe. Se você observar, a faringe da gente ela é dividida em 3 partes. Tem a parte mais superior, que é essa que está em contato. Tem a parte mais superior, que é essa que tá? Chamada de nasofaringe, justamente... Professora, não estou vendo nada, não está aparecendo nada. Apareceu agora. Oi? Apareceu agora, eu não estava visualizando nada no vídeo. Ah, então tá. É porque o que acontece, gente? Como eu estou dando pelo celular, eu tenho, toda vez que entra alguém, e chega logo depois alguém e pede para adicionar, a tela praticamente ela apaga, eu tenho que reiniciar e depois voltar para a tela. Então, pode ser por causa disso. Tá? Mas eu vou procurar saber, realmente eu não sei por que o computador hoje deu tilt, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Então, em alguns momentos, vocês podem apagar a tela, ela vai voltar, tá, gente? Então, a região da faringe é dividida nessas 3 áreas. Você tem o iniciozinho dela, chamada de nasofaringe, que vocês estão vendo aí na tela. Logo após,
Se você for pegar essa região da boca, e essa região da boca, se for projetar ela lá para o fundo, tá? O final, lá, o fundo da sua garganta vai dar numa região que a gente chama de orofaringe, oro por causa de boca, cavidade oral, tá? E mais abaixo, a gente tem, ainda descendo, indo em direção à laringe, antes de chegar na laringe, tá? Que esse tubo que vocês estão vendo aí anteriormente ao sistema, a região do pescoço, né? A gente tem a região da laringofaringe. Então, a faringe, que é toda essa parte posterior que vocês estão visualizando aí, ela tem 3 partes. Ela tem a nasofaringe, ela tem a orofaringe e ela tem a laringofaringe, certo? Você já deve ter observado que, às vezes, quando você engasga com alguma coisa e você começa a tossir, uma das coisas que acontece, às vezes, é você botar aquilo pelo nariz para fora, justamente porque a faringe, né, é esse tubo que está nessa região posterior e ele tem contato com essas 3 estruturas. Ou então, quando você vai vomitar, por exemplo, você vomita um jato muito intenso, às vezes parte desse jato acaba indo em direção ao nariz, pelo fato de ser um tubo único, né? E ele só leva essas divisões justamente por causa do local onde ele tem contato. Naso, nariz, oro, boca, laringo, iniciozinho da laringe. Ok? Então, das estruturas todas do sistema respiratório que a gente vai falar, a única delas que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório é essa estrutura, é a faringe, tá? E a faringe, gente, se você for pegar essa região da orofaringe, que é essa do meio que vocês estão visualizando aí, ela tem um contato direto com a boca, né? E o céu, se você for pegar aqui, deixa eu pegar o desenho anterior, pro anterior. Se você for observar nesse desenho anterior aí, observa aonde que está a língua nesse desenho. Veja se você consegue localizar a língua. Acima da língua tem uma estrutura óssea. O final dessa estrutura óssea dá lá na região da orofaringe. Que estrutura óssea é essa que vocês estão visualizando? É a região do palato, tá? Nós chamamos de palato, a gente tem 2 tipos de palato. Nós temos o palato duro e nós temos o palato mole. O que é o palato duro, gente? Pega todo mundo, coloca a língua no céu da boca. Quando você passa a língua no céu da boca, você está passando justamente nessa região desse osso. Então, já que é osso, a gente chama de palato duro. Agora, se você for pegar a sua língua e jogar a língua lá para trás, lá no final, perto da sua garganta, você vai observar que essa região deixa de ser dura e ela passa a ser mais mole, tá? Porque ali já não é mais osso. Ali ainda é uma extensão do palato, só que ele é formado por músculo. Por isso que muitas pessoas, às vezes, conseguem coçar a garganta, né? Coçando justamente, fazendo uma pressão entre a língua e essa região do palato mole. Faz até um barulho quando a pessoa está coçando a garganta. Eu mesma adoro fazer isso, tá? Então, o palato é essa região aí. Por que eu estou falando disso para vocês, gente? Tem algumas pessoas que têm um problema, né, nascem com um problema que a gente chama de fenda palatina e lábio leporino. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Você já viu umas pessoas que nascem como se fosse uma fissura na boca? Há um buraco, assim, nos lábios em cima? Já, vários bebês, já. Vários bebês, exatamente. O que acontece? Nariz e a boca. Hã? Entre o nariz e a boca, parece uma chavinha. Exatamente. O que acontece com essa pessoa? Essa região do palato, esse osso aqui, gente, ele não se fecha, ele nasce aberto, entendeu? Então, a cavidade oral, ela que deveria ser separada do sistema respiratório, você acaba criando uma comunicação entre essas 2 partes. Aí você vai gerar um problemão. Por quê? Porque o que é do sistema digestório, por exemplo, você vai comer alguma coisa. Aquilo que você está comendo, você tem que jogar lá para o fundo da garganta, lá para a região da orofaringe. Da orofaringe, observa aqui, ó. Da orofaringe, ele vai descer para a laringofaringe. Na hora que chega na laringofaringe, se está descendo alimento,
que vai acontecer? Em cima da laringe, em cima desse tubinho que vocês estão vendo ali, tem uma válvula chamada de epiglote. O que acontece? Essa válvula, na hora que é para passar alimento, essa válvula ela fecha. Por que ela fecha? Porque o alimento ele não pode ir para o sistema respiratório. Ele tem que ir para o sistema digestório. Entendeu? E na hora que vai passar ar, na hora que você puxa o ar pelo nariz, o que vai acontecer? Essa estrutura, a epiglote, ela vai se abrir. E na hora que ela abre, o que vai acontecer? O ar passa em direção ao sistema respiratório. Isso é o normal. Então, quando você pega uma criança que não tem esse palato, ou seja, ela tem essa comunicação entre o sistema digestório e o sistema respiratório, na hora que, por exemplo, ela mama, toma uma mamadeira, alguma coisa assim, qual é o perigo? O perigo é esse alimento sair da boca, ir em direção à região nasal, tá? Peraí, só um minutinho, gente, que eu vou ter que botar um carregador aqui, que minha bateria tá acabando no celular, peraí. Tá? Só um segundo. Carregador, tá acabando minha bateria? No meu celular. Seu celular? Tá bom. Deixa eu ver, por favor. Só um minuto, gente. Ah, achei. Você tá novinho, hein? Obrigada. Então, vamos lá, gente. Estou aqui de volta. Deu certo aí? Gente, estão me ouvindo ainda? Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Não. Tá. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando você tem essa patologia, né, esse lábio leporino, às vezes parte do alimento, ele acaba subindo em direção à cavidade nasal e, na hora que a criança respira, o que pode acontecer? Ao invés dele descer para o sistema digestório, ele pode acabar abrindo a epiglote pelo movimento da respiração e aquele alimento, ele pode ser o que a gente chama de broncoaspirado, ele pode ir em direção ao sistema respiratório, tá? Então, isso é um problema muito sério. Normalmente, as crianças, quando elas nascem com essa alteração, né, uma das coisas que é feito é o que? É feita uma cirurgia, que normalmente é feita com o cirurgião dentista e o cirurgião plástico, e eles tentam fechar essa fenda palatina justamente para você conseguir separar o que é digestório do que é respiratório, tá? Porque a única estrutura que pode ser comum entre esses dois sistemas é a região da faringe, tá? Especificamente nessa região da orofaringe e a laríngua tem um pedacinho dela. Então, a faringe é a única que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, ok? Ao descer, a gente vai agora se deparar com essa estrutura, a laringe. E observa que nesse desenho que eu coloquei para vocês aí, em cima da laringe, a gente tem a região chamada de epiglote, né? Aquela região que eu falei para vocês, que fecha e que abre. Então, se tem que passar ar, essa estrutura abre. Se tem que passar alimento, essa estrutura fecha para que, volta aqui, para que o alimento, ele vá em direção, não sei se vocês vão conseguir visualizar, que atrás da laringe tem uma estrutura chamada de esôfago, é um tubo, é o tubo que leva o alimento
em direção ao estômago da gente, tá? O alimento ali, ele vai realmente para a parte digestória, quando ele alcança a região do esôfago. A região do esôfago, ok? Outro problema que às vezes é muito comum a gente encontrar é, por exemplo, se você pega, por exemplo, uma criança, né, que tem problema de refluxo, né? O que é o refluxo, gente? O refluxo é uma situação onde você tem um alimento que deveria de estar no estômago, né? Na entrada do estômago da gente existe uma válvula, tá? Entre o estômago e essa região aí, que é a região do esôfago, ela tem uma válvula. Quando a gente engole o alimento ele passa do esôfago para o estômago e essa válvula precisa fechar. Ela tem que ser forte para ela fechar e não deixar o alimento que foi para o estômago subir. Só que o que acontece? A pessoa, quando ela tem um refluxo, essa válvula, né, no caso da criança, ou ela nasce muito enfraquecida, ou você pode até adquirir isso ao longo da vida, a depender muito dos seus hábitos alimentares. Então, essa válvula pode abrir, ela pode afrouxar. E aí, resultado, o alimento que estava lá no estômago, ele acaba subindo e indo em direção à região da orofaringe. Ao chegar nessa região da orofaringe, da laringofaringe, na hora que o alimento sobe pelo refluxo, o que acontece? Em alguns momentos, ele pode pegar e pode ir, primeiro vacilo dessa epiglote, quando ela abre, parte desse alimento, ele pode acabar caindo nessa região da laringe. E aí, é muito comum a gente pegar, por exemplo, crianças, né, que têm refluxo, vira e mexe elas terem crises, né, ter crises esporádicas de pneumonia. Por quê? Porque o alimento que tinha que ir para o sistema digestório, parte dele acaba sendo desviado para o sistema respiratório. Aí, se você for pensar que você vai ter no pulmão, né, um corpo estranho, né, um alimento, a presença de leite, ou seja lá o que for, aquilo ali acaba sendo meio de cultura para bactéria. Então, a partir daí, algumas pessoas acabam, né, desenvolvendo o que a gente chama de pneumonia. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito da pneumonia. Tá certo, gente? Tranquilo até aqui? Ok. Então, isso daqui é o que a gente chama de broncoaspiração, tá? Broncoaspiração, ela é extremamente perigosa. Primeiro, né, que seria uma situação de você broncoaspirar alimento, pode fazer evoluir para a pneumonia. E tem uma outra situação de broncoaspiração que pode levar também a pessoa, às vezes, a óbito, né? Por exemplo, quando você pega um brinquedinho, né, um brinquedo de criança, se você observar todo o brinquedo, o Inmetro, ele vai lá, né, ele dá o selo dele lá, dá o selo do Inmetro, e ele aconselha aquele brinquedo para crianças a partir de tantos anos. Por quê? Principalmente porque, às vezes, você pega, por exemplo, uma criança de 1 ano, 2 anos, né? Se você for pegar e entregar um carrinho com umas rodinhas bem pequenas para uma criança dessa idade, o que pode acontecer às vezes? Ele pega aquela rodinha, tira do brinquedo, enfia no nariz. Aí, se você for nessa figura aqui, na hora que você enfia no nariz, se você puxa o ar vigorosamente, a tendência vai ser o quê? Essa bolinha, ela descer pela nasofaringe, desce pela laringofaringe e ela pode ir em direção ao sistema respiratório. E aí, a partir disso, o que você pode fazer? Você pode interromper o fluxo de ar do sistema respiratório. Se é um objeto um pouquinho maior e ele trava essa passagem de ar, você pode realmente ir a óbito. Quantas crianças, às vezes, não conseguem nem chegar no hospital, né, por causa dessa broncoaspiração que é muito comum. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, de que tipo de brinquedo, de que tipo de objeto a gente dá para crianças nessa idade, porque é muito frequente eles pegarem, tudo que eles pegam é boca ou é nariz. Enfiou no nariz, se for uma coisa acessível, né, de fazer esse processo de broncoaspiração, você pode, de fato, evoluir para
uma interrupção na passagem de oxigênio para o pulmão dessa criança, e às vezes ele ia a óbito, né? E não é só criança não, tá, gente? Às vezes, por exemplo, eu tive um professor, na época que eu fazia faculdade, que ele foi comer uma maçã e ele acabou broncoaspirando a casca de uma maçã. Ou seja, na hora que ele foi engolir, você já observou que às vezes quando você come muito rápido, por exemplo, né? E aí você acaba engasgando. Por quê? Porque é normal, você já observou que quando a gente engole o alimento, você interrompe a passagem de ar porque a epiglote se fecha. Então, engolir, você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está conversando e tentando se alimentar ao mesmo tempo, e ela tem essa incoordenação desse movimento, o que pode acontecer é, às vezes, a epiglote não fecha na hora certa, e parte do alimento, às vezes, acaba indo em direção ao sistema respiratório. Então, ele vai cair na região da laringe, que é essa região que a gente vai ver aqui, é uma região extremamente inervada por dentro. Então, o que acontece com a pessoa é o que? Ela começa a desenvolver o reflexo da tosse. Ela tosse na tentativa de fazer o quê? De expulsar aquele micro-organismo, aquele, no caso, né, aquele alimento dessa região. No caso desse professor meu, ele estava comendo uma maçã e ele teve uma certa incoordenação no momento de engolir aquela maçã, né? Não sei se estava conversando com alguém, o que foi, e ele acabou broncoaspirando a casca da maçã. Então, ela acabou ficando alojada nessa região da laringe. E a sorte que ele era cirurgião, porque, assim, ele já estava, assim, ficando cianótico, ele percebeu, ele fez todas as manobras possíveis e imagináveis para tentar retirar aquela casca daquela região, né, para retirar aquele alimento daquela região. Na hora que ele viu que ele podia ir a óbito, ele fez o quê? Ele mesmo na cozinha, ele furou, ele não sabia exatamente como é que fazia o processo de traqueostomia, né? E usou uma caneta para ver se conseguia fazer o ar entrar e sair mais por baixo, pela região aqui da traqueia, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? E foi isso que acabou salvando a vida dele. Mas tem algumas pessoas que acabam não tendo a mesma sorte, não, tá? Então, essa questão da. Gente, isso é diferente do engasgo, do tipo, nossa, eu comi uma farinha seca, tô com o negócio entalado aqui. Uma coisa é engasgar pelo esôfago. O esôfago tem alimento passando ali, você pode sentir que o negócio está travado ali, é uma coisa. Esôfago é digestório. Agora, se o alimento, ou se aquele objeto, ele atravessa a região da laringe ou qualquer outra estrutura do sistema respiratório e fica ali atravessado, aí você tem um pepino muito grande, porque você está interrompendo a passagem de ar, entendeu? Então, isso é extremamente perigoso, ok? Com relação a essa estrutura, o que tem de importante para eu poder passar para vocês? Vocês estão vendo que na parte anterior tem uma cartilagem, que chama de cartilagem tireoide, tá? E ela forma uma estruturazinha, né, que a gente chama de pomo de Adão, que seria essa ponta que vocês estão visualizando aí, e a gente conhece vulgarmente como gogó. O que acontece? Quando você pega um menino, que ele ainda, né, é uma criança, ou tá na fase juvenil ainda, ele ainda não começou a produzir os hormônios masculinos. Depois que ele começa a entrar na puberdade, né, produzir testosterona, uma das coisas que a testosterona vai fazer, gente, é pegar essa cartilagem que vocês estão vendo aí e hipertrofiar essa cartilagem. Por isso que nessa fase, no menino, começa a aparecer o gogó, tá? E por conta dessa hipertrofia, o que acontece com a voz do menino? A voz do menino começa a engrossar. Por quê? Se você abrir essa estrutura que eu estou mostrando aí para vocês, dentro dela vai ter como se fosse uma prega. A gente dá o nome de prega vocal ou corda vocal, tá? Então, como é que funciona essa questão da fonação na gente? O ar, ele vai sair do pulmão com uma certa intensidade. Ao passar por essa estrutura que vocês estão vendo aí, a prega que está aí dentro, ela vai vibrar. E ao vibrar, o que vai acontecer com ela? Ela acaba transmitindo um som, produzindo um som.
E esse som você vai fazer o quê? Você vai modular com a língua e vai modular com os dentes e a boca. Então, você consegue se comunicar verbalmente através desse processo que eu estou explicando aí, tá? Aí, tanto que, por exemplo, se esse cara lá, aquele professor meu, se ele errasse na mão na hora de fazer a traqueostomia e pegasse um pouco mais acima, alcançasse essa região da laringe, o que poderia acontecer com ele? Ele poderia ficar mudo, tá? Ele poderia não conseguir mais falar, uma vez que a estrutura mais importante que a gente tem relacionada à fonação, ela está localizada nessa região aí, região da laringe. Tá bom, gente? Tranquilo até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Essa parte cartilaginosa. Sim. Não, aí não é a prega. A prega está dentro. Isso aí você está vendo por fora. Entendeu? Você está vendo por fora. Se você pegar e cortar essa estrutura e olhar dentro, porque isso aí vocês estão vendo por fora, mas dentro é um tubo. Dentro desse tubo, no dia que eu for dar a prática para vocês, eu vou mostrar isso para vocês, essa corda, tá? Que corda vocal ou prega vocal. É uma dobrinha que a gente tem no interior dessa estrutura aí. Entendeu? No interior dessa estrutura. Se você acomete essa prega por alguma coisa, você pode ter problemas relacionados à fonação. Tudo bem? No caso, Tranquilo? então, do professor, ele foi abaixo da traqueia? Na verdade, ele foi abaixo da laringe, ele pegou no lugar certo, na traqueia. Ele furou ali, ele furou aquela estrutura e enfiou uma caneta ali. Ele sabia, ou ele fazia isso ou ele morria. Entendi. Entendeu? Então, o ar continuava entrando e saindo, só que não passava mais pela laringe dele, não passava mais pela faringe e não passava mais pelo nariz. Passava pelo tubo da caneta agora. Do tubo da caneta para a traqueia. É assim que é feita uma traqueostomia, entendeu? Quando você coloca um tubo lá, você bota um tubo através de uma tráqueo, né? O tubo, ele vai entrar nessa região da traqueia. Para quê? Para você conseguir fazer o ar entrar e o ar sair. Ô, gente, é muito comum, às vezes, você pegar um paciente que ele tem câncer de garganta, câncer de esôfago, câncer num monte de lugar. E, às vezes, câncer nessa região próximo à região da laringe, às vezes, o tumor ele vai crescendo tanto que ele dificulta o ar de passar. Então, para o paciente continuar respirando, qual é a alternativa que se tem? É você fazer uma traqueostomia, entendeu? Faz uma traqueo, coloca um tubo para o paciente conseguir continuar respirando. Como Entendeu? você está aí, a gente está vendo você aí, não teria como você mostrar a gente assim a região do pescoço mais ou menos, não? Vamos lá, deixa eu tentar aqui, peraí. Boa, gostei da ideia, peraí. Peraí. Gente, olha só. Vocês estão me vendo? Não. Não estão me vendo? Vocês estão vendo o que aí? Ah, acho que vai ver agora. Estão me vendo? Agora sim. Agora tá, beleza. Olha só, gente. Aqui a gente tem a região, né, fossas nasais. Lá atrás, faringe. Descer um pouquinho. Nessa região aqui, a gente tem a laringe. Entendeu? Lugar que, tanto que se você colocar a mão aqui, ó, nessa região, tenta falar alguma coisa, você vai observar que essa região vibra. Entendeu? Ela vibra porque é aqui que está a laringe. Agora, se você chegar, ó, vai um pouco mais para baixo. Vocês estão vendo esse fundo que tem aqui? Essa região aqui, ó, ela já é a nossa traqueia, ó. Aqui já começa a nossa traqueia. E aqui, ó, onde começa a traqueia, você tem nessa região aqui, ó, uma glândula que é a glândula tireoide. Ela fica exatamente nessa região aqui. Ela abraça a sua traqueia. Entendeu, gente? Então, laringe aqui, nessa região aqui, tá? E tireoide aqui, ó. Muita gente acha que a tireoide está aqui. Não, a tireoide está aqui, ó, na base do pescoço, abraçando a nossa traqueia.
Entendeu, gente? Ela abraça a traqueia da gente. A laringe fica nessa região. Beleza? Tá bom. A Podemos caneta continuar? seria nesse buraquinho aqui mais embaixo? O que é o buraco? No caso aí, a caneta, se a gente, Deus, assim, uma Pelo amor de urgência. Deus, você não vai enfiar a caneta em lugar nenhum, não, pelo amor de Deus. Olha só, o cara era Não, cirurgião. eu estou falando isso o seguinte. Ó, gente, olha, deixa eu te falar uma coisa, o que eu estou fazendo com Não, a você? gente tá até, a gente até fala brincando, mas é o seguinte, esse ano ainda, eu tive um caso aqui do meu vizinho, uma criança engoliu uma gude, né? A salvação é que a mãe dele é enfermeira e ela trabalha próximo aqui, entendeu? E aí foi feito isso aí. Ela chegou, a criança, o filho dela estava com a mãe comunicou, e aí ela chegou com muita urgência e fez esse processo com o filho dela de 5 anos. Isso acontece mesmo. Mas, mas isso aí tem que saber como fazer, viu, gente? Tem que saber. Eu tô falando de urgência, né? A gente Tem que que fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, peraí um pouquinho só. Vocês estão me vendo ainda? Peraí. Não, já saiu. Não, peraí. Já saiu. Estão me vendo? Sim. Tá, né? Olha só, como eu falei, ninguém vai sair fazendo isso aí, não, tá? Mas normalmente o local. Você vê que a colega acabou de afirmar que eu não estou viajando na maionese. Isso realmente é uma coisa que acontece com muita frequência, tá? A região, só que assim, é uma região cheia de vaso sanguíneo, é a região que tem a tireoide, então é um local que realmente exige muito cuidado, entendeu? Mas a região que se faz a tráqueo não é aqui em cima. A tráqueo, ela é feita nessa região aqui aproximadamente, entendeu? Teve uma vez até que eu estava dando aula, na época que eu trabalhava lá na Faculdade de Tamaraju, e eu estava falando um pouquinho a respeito do sistema respiratório. Aí uma aluna foi e deu também o depoimento dela, né? Que ela trabalhava com um médico, né? Eu acho que ele era de Itabuna, uma coisa assim. E o que que aconteceu? Ele parou para poder acudir um pessoal que tinha se acidentado, né? Que estava no ônibus, uma coisa assim. E aí o que que acontece? Teve uma pessoa que estava sufocando lá na hora, não sei exatamente por quê. Ela tinha broncoaspirado alguma coisa lá. E para ela conseguir respirar, ele teve que fazer uma tráqueo de urgência lá no lugar que ele estava e tudo mais. Aí, resultado, que acabou pegando um pouquinho para cima, né? Acabou atingindo um pouquinho as cordas vocais dela e tal. Então, a menina acabou ficando com um problema relacionado à voz e tal. E aí depois até acabou processando o médico, deu uma confusão danada, né? Então, assim, é uma coisa que realmente se usa, igual foi a Falsa, não foi, que falou? Sou eu. Uhum. Então, assim, isso realmente é uma coisa, infelizmente, é rotineira, mas é uma coisa que pode salvar a vida da pessoa, porque às vezes não dá tempo, é como se você estivesse pegando o nariz de uma pessoa e a boca, gente, e tampando, entendeu? A entrada de ar, dependendo do quanto que você tem obstruído, a passagem de ar, ela pode ficar totalmente comprometida. Então, é como se você estivesse tampando nariz e boca de alguém. Ou você faz isso, a pessoa morre, né? Você faz não, né, gente? Né? A pessoa que sabe fazer aquilo faz, né? Realmente. Viu, Fausta? Sério, não, é sério isso aí. Inclusive, a minha vizinha de muro, só você ter noção. Foi terrível o dia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas vamos continuar aqui, quer ver? Vamos voltar. Vamos voltar aqui para o sistema respiratório. Peraí, deixa eu entrar de novo com o slide, tá? Estão vendo aí, gente? Estamos. Então, né? Ok. Observa aqui em cima aí, de onde eu coloquei, tem a região da laringe. Estão vendo em cima? Laringe em cima. E aí, logo abaixo, tem a traqueia. Gente, a traqueia, quem já mexeu com construção em casa, já deve ter visto, comprado na loja de material de construção, aquele tubo de conduíte, aquele tubo de passar fio, né? A traqueia da gente é igualzinha aquilo ali, gente. Ela é como se fossem vários anéis, um colado no outro, tá? Que a gente chama de anéis cartilaginosos. Se você observar essa imagem que eu estou mandando aí, ela tem vários anéisinhos, um colado no outro. Isso aí é anel de cartilagem. Por que que essa estrutura tem que ser cartilaginosa? O porquê desses anéis, gente? Porque essa estrutura, ela não
pode fechar em hipótese, tá? A passagem de ar aí, ela sempre tem que ser liberada. Então, por isso que essa região, para se manter aberta, ela tem essas cartilagens, ok? Esse tubo, ele tem em torno mais ou menos de uns 18 centímetros aproximadamente, tá? Lógico que depende muito do biotipo da pessoa. E no finalzinho dele, observa que no finalzinho ele bifurca. Vocês estão vendo aí? Essa bifurcação que vocês estão visualizando ali, ela recebe o nome de carina. Então, o que é carina? Carina é o local onde a traqueia faz essa bifurcação. E a partir daí, você vai formar os brônquios. Você vai formar o brônquio direito, vocês estão vendo aí do lado direito, e o brônquio esquerdo. Inclusive, quando você, por exemplo, você vai entubar um paciente, né? Quando vai descendo com o tubo, ele bate na carina. Então, você sabe que está na hora de desviar o tubo para a direita ou para a esquerda, certo? E vamos supor que alguma coisa caia por esse tubo, cai pela traqueia. Pela anatomia desses brônquios aqui, ó, brônquio direito e brônquio esquerdo, observa que se cai uma bolinha ou qualquer coisa aí, é muito mais fácil ela parar no pulmão direito do que do esquerdo. Por quê? Porque o esquerdo, observa que o brônquio esquerdo, ele é mais horizontalizado, enquanto que o direito, ele é mais verticalizado. Então, é mais fácil aquilo que você deixou, aquilo que você broncoaspirou, por exemplo, acabar caindo no seu pulmão direito, justamente por causa dessa inclinação que um tem e o outro não tem, tá? Então, esses brônquios, se você observar esses que formaram, brônquio direito e esquerdo, ele é bem grosso. Isso aí vai penetrar no pulmão da pessoa de um lado, vai penetrar no pulmão do outro, ok? Essa região aqui, esses brônquios, esses primeiros dois que você forma, nós chamamos de brônquios primários, tá? Então, brônquio primário, se você observar, ele é muito parecido com a traqueia, ou seja, ele tem aqueles anéis de cartilagem que a gente viu. Qual que é a diferença? A diferença, gente, é que ele é um pouco mais fino do que a traqueia, entendeu? Aí, esses brônquios primários, o que vai acontecer com ele mais à frente? Observa que ele está começando a sofrer ramificação. E aí, essa ramificação, essa segunda ramificação, nós chamamos de brônquios secundários. Observa que ele é mais fino do que o brônquio primário e ele está começando a querer perder um pouco da cartilagem. Observa que ele já não tem mais aqueles anéisinhos igual o brônquio primário. Esse brônquio secundário, o que acontece com ele? Ele também vai sofrer ramificação, dá para ver claramente no desenho. Ao sofrer essa ramificação, o que acontece? Ele vai também aí perder, vai ficar quase sem nada de cartilagem, mas ele ainda tem cartilagem. Por que é importante, gente, você saber disso? É importante você saber porque, por exemplo, quando você fala assim, broncodilatação, broncoconstrição, nós estudamos em sistema nervoso, quando a gente falou de simpático e parasimpático, a gente falou muito da palavra, usou muito o termo broncodilatação e broncoconstrição. Quando a gente fala esse termo, gente, em nenhum momento você está falando dos brônquios. Não é o brônquio que dilata, não é o brônquio que contrai. Por quê? Simplesmente porque ele tem cartilagem em volta dele. Como é que uma coisa que tem cartilagem ali fixa, ela vai conseguir dilatar e vai conseguir contrair? Não tem condição, tá? Só que chega um determinado momento em que esse brônquio terciário que vocês estão vendo aqui, ele vai se ramificar. E essa ramificação, aí sim, ela já fica desprovida dessa cartilagem. Aí você forma o que a gente chama de bronquíolo. Então, o bronquíolo, ele já não vai ter a cartilagem que os brônquios têm, tá? Ele vai ter em volta do tubo dele, ele vai ter um músculo que é chamado de músculo liso. Quem controla o músculo liso é o sistema nervoso autônomo, ou seja, é o simpático e o parasimpático. Então, quando você fala de broncodilatação, você fala de broncoconstrição, de quem, na verdade, que você está falando?
Você está falando, na verdade, dos bronquíolos, especificamente o bronquíolo chamado de bronquíolo terminal, tá? Então, é ele quem faz dilatação e faz constrição. Inclusive, né, falando desse bronquíolo terminal, desse outro bronquíolo, quando você pega, por exemplo, um paciente que é um paciente asmático, né? Você está falando muito da asma agora, né? Principalmente por causa Eu dessa ia questão do corona. perguntar isso aí agora, professora. Exato, né? Está falando muito do asmático agora, principalmente, e a gente tem visto que o paciente asmático, ele é um paciente de risco para o corona, né? O que é um paciente asmático, gente? Né? Quem de vocês aqui, algum de vocês tem asma? Ou tem filho que tem? Ou parente que tem? Ai, que povo mais saudável, gente, ninguém tem. Pois é. Ô, Não, professora, eu já não tive. sei, eu não tenho mais. Professora, Ah, eu já tive, só que eu sarei. não, não, você não teve, você teve outra coisa. Eu tive Minha asma, avó tem, professora. professora. Sua avó tem, né? Olha só, sua avó tem, que idade tem sua avó? Há uns 70 e poucos anos. 70 e poucos anos. Quem foi que falou que teve? Eu, Alda. Sério, Alda, eu você tive. teve provavelmente bronquite asmática. Não, professor. Ficava chiando. Sim, sim, a gente vai ver depois que Falta o de que acontece? ar, chiando. Falta de ar, sibilando, né? Veja Isso. só, gente, o que acontece com o paciente que ele é asmático? Primeira coisa, a gente vai falar muito da asma depois, mas eu vou adiantar algumas coisas para vocês. Primeira coisa, asmático, você é asmático, você morre asmático. Tem algumas doenças que vem o sibilo, o chiado junto, tá? Que às vezes você acha que é exatamente a asma, mas você leva uma característica da asma, entendeu? Então, por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem bronquite asmática, é muito difícil você diferenciar ela de um asmático. O asmático, ele começa com asma, ele vai ter asma pro resto da vida dele, entendeu? Porque é uma alteração genética lá. No paciente que ele é asmático, ele tem o que a gente chama, gente, de hiperreatividade do bronquíolo, especificamente o bronquíolo terminal. O que é isso que eu falei? Gente, o bronquíolo dele é hiperreativo. O que é um bronquíolo hiperreativo? Não tem músculo em volta do bronquíolo? Aquele músculo que está em volta do bronquíolo, qualquer besteirinha faz aquele bronquíolo contrair. Desculpa, faz aquele bronquíolo contrair, tá? Então, você imagina o seguinte, vamos fazer uma viagem comigo aqui para você entender isso melhor. Imagina que você está aí com um balão, uma bexiga de aniversário, certo? Você vai pegar essa bexiga e você vai encher ela toda de ar. Encheu, beleza. Na hora que você solta a boca da bexiga, o que vai acontecer com essa bexiga? Ela vai fazer aquele barulho normal do ar saindo, ok? Agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos pegar essa bexiga, vamos encher essa bexiga de ar, certo? Vamos pegar a boca da bexiga e vamos puxar de um lado e do outro. Quando você faz isso, o que acontece com o barulho do ar saindo? Em vez de escutar aquele ar saindo normal, você vai escutar um zzz, né? O que é aquilo? É um barulho do ar, ele turbilhonando na tentativa de sair. É como se ele quisesse sair, o diâmetro local por onde ele sai está apertado e ele vai turbilhonar, ele vai rodar. Esse turbilhonamento, pela dificuldade em passar por um local estreito, cria-se um barulho, como se fosse um assovio. Esse assovio, a gente dá o nome de sibilo, entendeu? Então, você fala, o paciente está chiando, o paciente está sibilando. Então, o que é sibilo? Gente, sibilo é um barulho que aparece toda vez que você estreita o local por onde o ar passa. Se você está estreitando o local por onde o ar passa, o que vai acontecer ali? Ele vai turbilhonar e vai fazer um barulho. Normalmente, o que estreita a passagem é quando você tem um bronquíolo, que esse bronquíolo ele é hiperreativo, ou seja, ele fecha por qualquer besteirinha. Tipo assim,
Passou por um local que tem uma fumaça, epa, o bronquíolo fechou. Passou por um local que é cheio de poeira, epa, o bronquíolo fechou e inflamou. Ou então, você adquiriu uma gripe, você adquiriu um resfriado, você adquiriu um corona, você adquiriu qualquer coisa, esse bronquíolo, como ele é hiperreativo, qual vai ser a resposta dele automática? Fechar o buraco mais ainda. Você fazer o que a gente chama de broncoconstrição. Então, qualquer coisinha, ele responde com uma broncoconstrição. Então, o buraco, ele fica difícil para o ar sair e você vai auscultar nesse paciente o que a gente chama de sibilo. Entendeu? Agora, é só a musculatura lisa do bronquíolo contraindo que o paciente vai ter sibilo? Não, gente. Por exemplo, se você pega eu nunca tive asma, mas se eu tiver uma bronquite, né, o meu pulmão estiver muito inflamado, o que acontece? Na hora do ar sair, pelo tanto de secreção que às vezes tem ali, que é muito comum isso no paciente asmático, o ar, ao passar por um local que vai estar mais apertado, porque ele vai estar sendo preenchido por secreção, ele pode sibilar também. Então, dá uma impressão de que você está tendo uma crise de asma, entendeu? Então, o paciente que é bronquítico, ele normalmente, o pulmão dele é hipersecretivo, ele secreta muito fluido, né? Muita secreção. E esse excesso de secreção, ele pode dar um comportamento para a passagem de ar parecido com aquele comportamento que o paciente asmático tem, que é o quê? A presença do sibilo. Por isso que às vezes é até difícil você diagnosticar o paciente que é asmático de fato. E muitos casos de asma, né, de bronquite asmática, às vezes é confundido realmente com a asma. Mas isso aí a gente vai discutir melhor quando a gente vai falando a respeito das patologias do sistema respiratório. Tá claro, gente? Professor, isso aí chega a ser uma deficiência? O pulmão dele seria diferente de um pulmão normal? Volta, repete de novo, é porque eu tô sem fone, eu quase não tô te ouvindo direito. Vamos lá. No caso aí do pulmão da pessoa que tem asma, seria, como que eu digo assim, uma deficiência pulmonar? É uma deficiência pulmonar. Na verdade, é como se o pulmão da pessoa ele fosse melindroso. Como assim melindroso? Qualquer besteirinha que para mim, para você, passasse despercebido, seu pulmão nem tchum, para essa pessoa não. O bronquíolo dele, o buraco, esse buraco que você está vendo aí, esse tubo, ele diminui de tamanho. Qualquer besteirinha, esse tubo vai diminuir de tamanho. Entendeu? Ao diminuir de tamanho, o ar tem dificuldade em sair e faz esse barulho que é o sibilo. A gente fala que o pulmão, o bronquíolo, ele é hiperreativo. Ele reage com qualquer coisa. Qual é a reação dele? Reduzir o tamanho desse tubo. Tudo bem? Ô, professora, Fala, meu anjo. então é errado a pessoa falar que teve asma? Então ela teve outra coisa e pensou que era asma. Na verdade, existem até alguns casos de asma leve. Normalmente, a pessoa que ela é asmática, ela morre com a asma. Às vezes não dá asma. Por exemplo, a avó da colega falou que ela tem asma, perder com a idade, 70 e tantos anos. Então, realmente é um caso de asma. Olha o que acontece, às vezes, muito frequentemente, gente. Quando a gente até antes dos 7, né, 8, 9 anos de idade, o sistema imune da gente, ele ainda não é totalmente formado. Ele ainda está se fortalecendo, vamos colocar assim. Então, nessa idade, você já observou que menina adoece muito, né? Menina inflama muito garganta, vive tendo crise de resfriado, de bronquite, vários problemas, né? E aí, o que aconteceu? Aí, às vezes, a criança ela tinha a bronquite, e por ter a bronquite, o pulmão inflamava com facilidade, e ela tinha essas crises de asma. Por quê? Ela achava que era asma porque o pulmão sibilava, fazia aquele barulho, chiado, mas ali era porque o pulmão estava inflamado por causa da bronquite, certo? E aí, beleza. Aí alguém virou para você e falou assim, mas moço, presta atenção, você vai lá, numa sexta-feira 13,
pega umas patinhas lá da barata, bota com um pouquinho de mel, dá 3 pulinhos para frente, dá 3 pulinhos para trás, não conta para a pessoa, aí você vai dar, faz um negócio lá diferente, entendeu? E aí você fala assim, você deu o negócio lá, fez a simpatia. Gente, não tô falando desmerecendo simpatia, não, tá? Tem casos que eu já vi que deu muito certo, mas provavelmente não era asma. Provavelmente era bronquite, Ô, tá? professora, foi minha mãe, ela fez simpatia para mim. E Olha o que eu tô eu te falando. Não estou desmerecendo simpatia, não estou desmerecendo simpatia. Mas, às vezes, o que coincide, você sabe o que é? É que ela deixou para fazer essa simpatia também, o que ajudou, né, a simpatia, não estou desmerecendo, não, mas às vezes o que ajudou foi o fato que ela fez numa época em que você estava fortalecendo o seu sistema imune. Compreende? Professora, Ah, eu tive uma amiga que ela tinha asma e nunca sarou. Ela teve desde pequena, aí cresceu e não sarou de jeito nenhum. Fazia nenhum de coisa, simpatia e nunca sarava. você está entendendo o que é asma agora? Tanto que ela morreu de asma e pneumonia. Foi uma Aham, mistura. aham, Professora, aham, é isso mesmo. Oi. igual eu estava falando da minha avó. Ela, como você falou, pegou uma poeira, já começa a falta de ar. Comeu coco, Aham, falta de ar. Ela é alérgica. Ela só sai com aquela bombinha, porque começou a isso. atacar, ela já tem que usar para dar uma melhorada, que senão. Aham. E o que é essa bombinha, gente? Vocês já estudaram sobre ela, quando a gente está falando simpático para simpático. O que é a bombinha que o asmático usa? Você sabe o que é a bombinha? Quem lembra? É Pessoal para que abrir eu os bronquíolos. hoje. Ele faz o quê? Ele abre os bronquíolos. Dilata os bronquíolos. Você sabe quem é que dilata os bronquíolos? Adrenalina. Lembra? Adrenalina lá do simpático? Então, na verdade, aquela bombinha é o quê? Uma substância adrenérgica. Você joga na musculatura lisa do bronquíolo essa substância e essa substância vai fazer o bronquíolo da pessoa abrir, dilatar. Por isso que o ar passa melhor. Então, já que o paciente que é asmático, ele tem essa hiperreatividade, ou seja, o bronquíolo dele vive fechando, a alternativa que você tem é o quê? Entrou em contato com qualquer coisa que lhe provoque, desencadeie esses sintomas, você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma medicação para você conseguir ir nesse bronquíolo, nessa musculatura que está ali apertada, não deixando o ar passar, abrir, dilatar aquilo ali, tá? Por isso que você utiliza essa droga adrenérgica, que é o Berotec, que são essas bombinhas aí que se utiliza. Tá claro, gente? Tudo bem aqui? Beleza? Agora vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Chegou no finalzinho do bronquíolo terminal, lá o finalzinho dele, você ainda forma mais uma rebarbinha dele, chamado bronquíolo respiratório, que é um local que você já vai perder até músculo liso, vai ficar bem fininho, e aí você vai desembocar nesses cachos de uva que vocês estão vendo aí. Esses cachos, na verdade, é o que a gente chama de alvéolos, tá? É ali, é nessa região que você faz a troca gasosa. A gente estudou em cardio o seguinte movimento. O coração, ele pega o sangue lá do lado direito, joga pela artéria pulmonar, vai recapitulando comigo. Joga pela artéria pulmonar, aquele sangue ele tá cheio de gás carbônico, ele tá todo sujo. Então ele tá vindo num vaso azul. Azul aí que vocês estão vendo está representando o que veio lá do coração do lado direito. Aí esse sangue ele veio sujo, epa. Chegou nessas bolinhas que vocês estão vendo aí, nesses alvéolos, o que vai acontecer com esse sangue sujo? Ele vai dar o CO2 para esse buraco que vocês estão vendo, para essa bola que está aí, para esse alvéolo, e vai receber desse alvéolo quem? O oxigênio. Então, se você mirar em uma dessas bolinhas, observa que a metade dela estava azul, em seguida a metade dela já ficou vermelha. Ou seja, o que é isso? É o momento em que você deu o CO2 e recebeu quem? O oxigênio. O sangue era sujo,
agora passou a ser limpo. Por que que ele passou a ser limpo? Porque você puxou o ar da atmosfera e o oxigênio, seu ar, ele está guardado dentro dessas bolsinhas aí, que são os alvéolos. E é dali que você vai jogar em direção ao sangue. Então, o sangue que estava sujo, ele fez o processo de hematose, de troca, e agora ele ficou limpo. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Uhum. Ok? E aí, aqui, ó, tem um outro desenho para vocês visualizarem, ó, os sacos alveolares, tá? Os alvéolos. Olha do azul lá, chegando o sangue sujo pela artéria pulmonar. Ele deu aquele oxigênio, perdão, deu aquele gás carbônico para o alvéolo e recebeu desse alvéolo o oxigênio. Ou seja, o sangue que era sujo passou agora a ficar limpo. Então, já que ele está limpo, ele vai voltar para o coração agora para ser jogado para o corpo, tá? Esse processo a gente já viu. E aqui eu trouxe para vocês um alvéolo também. Só que foi a imagem que eu achei, gente, na internet, que dá para, apesar de ser um alvéolo patológico, depois eu vou te mostrar por que que ele está patológico aí, aqui a gente consegue descrever bem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa linha em vermelho que passa do lado de fora dele? Isso aí é a representação do vaso sanguíneo, entendeu? Isso é o sangue passando. O sangue, gente, ele passa do lado do alvéolo. Certo? Tranquilo? Para quê? Para você dar o O2, para você receber você dar o O2 para o sangue e receber desse sangue o gás carbônico. Tá? Então, a troca é feita aí. E aí, o que que acontece? Isso que vocês estão vendo, essa bola que vocês estão vendo aí, é um alvéolo. Agora, eu queria que vocês mirassem uma coisa aí nessa bola. Vocês estão vendo que ela é formada por uma coisa amarela, tá vendo que tem uma linha amarela em volta dela? Essa linha amarela, gente, a gente está representando aí, na verdade é uma membrana, né, que forma o alvéolo, e nessa membrana a gente tem dois tipos de células aí, tá? A primeira célula que a gente vai falar, que faz parte do alvéolo, é chamada de pneumócito tipo 1. Pneumócito tipo 1, tá? Para que serve esse pneumócito tipo 1? Gente, essa célula, ela que vai ajudar a formar essa parede e ela é tão fininha que ela favorece essa troca gasosa, tá? Então, o pneumócito tipo 1, ele existe para quê? Para favorecer a troca gasosa, certo? Só que além do pneumócito tipo 1, vocês estão vendo essas bolinhas que você tem dentro do amarelo? Isso aí são os pneumócitos tipo 2. O que que a gente vai ter de importante? Para que serve esse pneumócito do tipo 2? Gente, o tipo 2, ele vai fabricar uma substância chamada de surfactante. Então, deixa eu voltar aqui. Me dá só um segundo, peraí, só um minutinho. Não entendi, professor. E agora? Peraí, estava só trocando o negócio aqui. Ó, vou voltar agora. Peraí. A bolinha agora dentro do amarelo. Vou voltar agora para... Peraí um pouquinho. Peraí, só um minuto, tá? Só para poder chegar onde eu quero. Gente, volta para mim aqui de novo, presta atenção. Tá todo mundo me vendo? Sim. Faz de conta que a minha mão... Tá? Faz de conta que a minha mão aqui seja o alvéolo. A gente viu que o alvéolo é uma coisa assim redonda, né? Então, quando a gente puxa o ar, olha o que que acontece com o alvéolo da gente. Ele faz isso, certo? Ele abre. Você puxou o ar, ó, o alvéolo fez isso. Na hora que você solta o ar, você acha que vai acontecer o quê com o seu alvéolo? Você acha que ele vai fazer isso aqui? Ou você acha que ele vai fazer isso aqui? O que você acha? Puxou o ar, você acha que a minha mão vai fechar completamente ou a minha mão vai fechar parcialmente? O que você acha?
Vai fechar parcialmente. Parcialmente? Fecha parcialmente. Não Parcialmente? pode fechar Qual seria o todo. objetivo de fechar parcialmente, gente? Qual seria o objetivo de fechar parcialmente? Para ele não entrar em colapso, que nem o pulmão, né? O pulmão ele não pode sair todo o ar, tem que ficar um pouquinho dentro para não entrar em colapso. Exatamente. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Vocês já ouviram falar de crianças que nascem prematuras e algumas morrem e outras não morrem? E quando normalmente a criança morre, você ouve falar assim, morreu porque o pulmão não estava totalmente formado. Já ouviram esse termo? Já? Já. Morreu porque o pulmão não estava totalmente formado. O que acontece, gente? Olha que interessante. Isso aconteceu comigo, tá? Quando o meu filho ele nasceu, eu tive um problema de pré-eclâmpsia grave. Minha pressão aumentou muito, né, durante a gestação. E, por conta disso, ele teve que ser retirado antes da hora, tá? Quando ele nasceu, logo depois do nascimento dele, você olhava para ele respirar, olhava ele respirando, você via assim que ele fazia um esforço subhumano para conseguir respirar. Por quê? Ele, na verdade, ele nasceu entre 34 e 35 semanas de gestação aproximadamente. E aí, o que acontece? Dentro do pulmão da gente, né, existe esse pneumócito tipo 2 e ele fabrica como se fosse uma gelatina. E essa gelatina, ela vai ficar depositada nessa estrutura, tá? Ela vai dar como se fosse uma tensão para evitar do alvéolo da gente fazer isso aqui, ó, fechar quando a gente expira. Então, você puxa o ar, ele faz isso. Você solta o ar, ó, ele não deixa fechar tudo, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele não colaba, tá? E só que tem um detalhe, para ele não colabar, você precisa dessa substância que é o sulfactante. E esse sulfactante, ele deixa eu só aceitar uma pessoa aqui, gente. Ele é fabricado... de novo. Esse sulfactante, gente, ele é fabricado por esses pneumócitos tipo 2. Então, o que acontece? Meu filho, na época que ele nasceu, esse sulfactante, ele é fabricado entre a 34ª a 37ª semana de gestação. Resultado, eu estava entrando na 34ª, 35ª semana. Ou seja, naquela semana, os pneumócitos tipo 2 do meu filho iriam começar a fabricar essa substância. Resultado, ele puxava o ar, o pulmãozinho dele abria, o alvéolo abria, só que na hora que ele soltava o ar, acontecia isso aqui, ó, fechava todo. E na hora que ele puxava o ar de novo, ele fazia um esforço danado para tentar abrir aquilo ali de novo. Tanto que a gente chama isso de síndrome da angústia respiratória ou síndrome da membrana hialina. Por quê? Porque esse sulfactante, ele forma uma membrana, que a gente dá o nome de membrana hialina. Então, a falta dele pode fazer, às vezes, a criança não conseguir respirar, porque chega um momento que ele não consegue abrir esse alvéolo. Então, para evitar que isso acontecesse com meu filho, na época ele foi entubado, tá? Para conseguir fazer com que o ar fosse jogado para esse alvéolo dele, conseguisse abrir esse alvéolo na marra, ele não fizesse tanto esforço assim, e aí eles entraram com a substância que era o sulfactante. Depois que você entra com o sulfactante, em torno mais ou menos de umas 48 horas, essa membrana ela passa a ser formada, tá? E aí depois, normal, vida que segue, tudo normal, tá? Então, esse pneumócito tipo 2, gente, ele é extremamente importante para evitar que o alvéolo ele colabe e às vezes algumas crianças acabam indo a óbito por causa disso, tá? E aí, não sei por que... Vai lá, eu acho que a pergunta vai ser agora, fala. Não, eu estou pensando você falando isso aí, mas geralmente, assim, a pessoa asmática em uma crise aguda, ele fica desse tipo, entendeu? Puxa! Mas por quê? Porque, presta atenção, e o alvéolo não está abrindo. E outro, no asmático, no caso, o buraco por onde o ar passa, que vai para esse alvéolo, está estreito.
Ah, tá. Então, observa que nos dois, você não vai ter uma dificuldade enorme em conseguir respirar. Não é verdade? É. Tá? A diferença é que um é porque o alvéolo está colabado, está fechado. E no outro porque o tubo está estreito demais. Os dois vão causar uma angústia para a pessoa respirar, muito grande. Compreende? Tranquilo? Ok. Agora, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui para o outro aqui. Peraí. Vamos continuar no outro aqui agora. Precisava falar isso para vocês conseguirem entender a dinâmica do alvéolo, tá? Tá certo. Então, vamos lá. Ok, gente. Tranquilo? Agora, veja só. Observa nesse desenho aí, que, então, o amarelo ali é o pneumócito tipo 1, pneumócito tipo 2, e ali já tem misturado ali o surfactante no meio dessa coisa amarela, para poder ficar, o local ficar com uma certa tensão e não fechar. É como se ficasse meio cartilaginoso, sabe como é que é? Não é uma cartilagem, lógico que não. É como se fosse uma gelatina, tá? Que tem em volta dele para não deixar ele fechar. Aí você perguntou, professora, e essa coisa que eu estou vendo ali entre o vaso sanguíneo e a parte amarela, essa parte que está meio em lilás, em azul, o que é isso aí, gente? Isso aí não pode estar aí, tá? Por isso que eu falei, eu peguei um alvéolo patológico para vocês. Isso aí, gente, é a presença de água. A água não pode estar aqui. Por que ela não pode estar aqui? Se ela estiver ali, o oxigênio que está dentro desse vaso sanguíneo, que está passando do lado, ele não vai conseguir passar direito para dentro do alvéolo. Entendeu? Ou melhor, o oxigênio que está dentro do alvéolo não vai conseguir passar para o sangue. Assim como o CO2 não vai conseguir passar para dentro do alvéolo, ou seja, você não vai conseguir fazer troca. Essa troca você só consegue fazer quando você não tem essa partezinha em azul, que seria água. Essa água aqui, gente, esse alvéolo aqui que eu estou mostrando para vocês, é um alvéolo de uma pessoa que tem o que a gente chama de edema pulmonar. Edema pulmonar. O pulmão dessa pessoa está encharcado de água. Isso é uma situação patológica, isso não pode existir. O que faz esse alvéolo ficar cheio de água para o lado de fora, assim? O que faz ele encharcar de água? Problemas no coração, tá? Podem jogar essa água para esse espaço, uma pneumonia severa, vários e vários problemas podem fazer a água depositar nessa região. Isso é o que a gente chama de edema pulmonar, que é diferente do que a gente chama de água na pleura, tá? Água na pleura é outra situação que eu vou falar agora. Isso é água no pulmão ou água, né, ou edema pulmonar, mesma coisa. Agora eu quero mostrar. Que você colocou a drenagem linfática, né, lá em cima. Isso, exatamente, porque o que acontece? Nessa figura aqui, ó, você tem vários vasos linfáticos, para na hora que você começa a jogar água para ali, tem o seu sistema linfático. Oi? Repete. Estava ruim, a voz melhorou. Melhorou o quê? Não, que estava ruim, a voz melhorou. Mas já melhorou, não melhorou? Já. Ok, tranquilo. Então, o que acontece? Existe uma quantidade muito grande nessa parte azul que vocês estão vendo ali, de vasos linfáticos. Então, toda vez que você começa a formar água nessa região, seu sistema linfático é acionado para que você, não é que a pessoa vai fazer drenagem não, tá, gente? Essa drenagem é feita pelos próprios vasos que existem nessa região, os vasos linfáticos, tá? Para não deixar essa água acumular nessa região aí que vocês estão visualizando. Tudo bem? Tranquilo? Agora a gente vai para a próxima imagem, tá certo? Então, para você entender o que eu tenho para passar para vocês, vocês vão fazer um raciocínio junto comigo aqui agora, tá? Imagina que na sua frente aí, essa mesa que você está na frente aí, seja uma mesa de vidro, tá? Vamos pegar um pouquinho de água só, vamos jogar em cima dessa mesa, certo?
Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um desentupidor de pia. Pegar o desentupidor de pia. Vamos pegar esse desentupidor e vamos apertar nessa mesa de vidro. O que vai acontecer quando você aperta esse desentupidor nessa mesa? Quem poderia falar para mim? O que vai acontecer? Quando você tenta puxar o desentupidor, o que vai acontecer com o desentupidor? Vai fazer tipo uma sucção, assim. Sucção, exatamente. Você sabe como é que a gente chama essa pressão da sucção? A gente dá o nome de pressão negativa. O que é pressão negativa, gente? É uma pressão que suga, é uma pressão que chupa. Pressão negativa, tá? Então, grava primeiro o que é essa ideia de pressão negativa. Sempre quando você pensar em pressão negativa, você tem que pensar em café a vácuo, você tem que pensar em desentupidor de pia, você tem que pensar uma situação onde você tirou o ar todo daquele local e você criou uma pressão negativa ali, pressão que suga, tá? Ok? Agora, veja bem, nós temos duas membranas que nós chamamos de pleuras, tá? Nós temos duas pelezinhas, duas membranas chamadas de pleura. Uma dessas pleuras, uma dessas membranas... Não estou ouvindo. Ficou ruim. Ficou mudo, professora. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Voltou. Ok. Então, vocês estão vendo uma linhazinha vermelha que está em volta desse pulmão. Essa linha vermelha que vocês estão vendo aí é uma pleura, é uma membrana, que a gente chama de pleura visceral ou pleura pulmonar. É a mesma coisa. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos tirar esse pulmão desse lugar e o local onde ele estava inserido, que seria nessa região das costelas aí, a gente vai colocar também uma membrana, só que revestindo agora essas costelas por dentro, essa cavidade por dentro. Então, eu tenho duas membranas, tenho duas pleuras. Uma pleura está revestindo o pulmão, certo? E uma pleura está revestindo a cavidade torácica. Entre essas duas pleuras, existe uma pressão negativa. É como se a minha costela fosse o desentupidor de pia e o meu pulmão fosse a minha mesa. Então, essas duas pleuras, essas duas membranas, elas estão uma sugando a outra para cima dela, porque existe entre elas essa pressão negativa. Então, o que acontece? Você, criando essa pressão negativa, você pega o pulmão da pessoa e mantém o pulmão todo esticadinho, todo aberto. Entendeu? Aí vamos imaginar o seguinte, agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pegar o desentupidor que estava preso à mesa, que a gente falou no início, vamos pegar a pontinha dele e abrir um pouquinho e deixar entrar um pouquinho de ar. O que acontece quando você faz isso com o desentupidor? Ele está ali grudado na mesa, você chegou e abriu um pouquinho o canto dele. O que vai acontecer imediatamente? Ele sai normal. Ele fica vai sair amolece, vai sair normal. Vai sair normal porque você deixa de ter essa pressão negativa e passa a ter uma pressão positiva. Então, você imagina que tinha um cara, né, que estava lá num bar, bebendo, sei lá, e de repente ele está bêbado, ele mexe com a mulher do cara lá. O cara pega uma faca, enfia uma faca na região que equivale ao pulmão dessa pessoa. Pegou entre as costelas e enfiou uma faca. Então, na hora que você enfia uma faca, o que acontece? Ficou ruim, professor. Não estou ouvindo, professor. Não está ouvindo. Repete. Não entendi. Agora voltou sua voz. Não estava ouvindo. Voltou, né? Ah, tá, joia. Ok. Aí, o que acontece se você vai e você fura essa região entre as pleuras? O que vai acontecer?
Entre elas tem Vai pressão negativa. entrar o saco Vai pleural vai entrar ficar cheio de ar. ou vai entrar ar, ou vai entrar sangue, vai entrar alguma coisa nesse espaço. Vocês estão vendo um pulmão aí nesse desenho que está à sua esquerda. Foi esse que eu expliquei para vocês, certo? Agora, olha o que está acontecendo com o pulmão que está à sua direita. Quem poderia fazer a interpretação do que aconteceu com esse pulmão? Quem poderia interpretar para mim o que aconteceu com o pulmão que está à sua direita aí? Ele tá menor, não é isso? E menor. Por que será que ele está menor? Mas aí houve tipo uma perfuração? Provavelmente. Porque não Ou tá foi mostrando, né, na expressão. provavelmente houve uma perfuração. Então, o que aconteceu com essa pressão negativa entre as pleuras aí? Ficou maior? Ficou maior. Ela deixou de ser negativa e passou a ser o que agora? Positiva. Positiva. Ou seja, você não Aí está mais conseguindo fala ter essa pneumotórax, exatamente. Ou seja, esse pulmão, ele não está conseguindo mais ficar esticadinho, abertinho. Por quê? Porque a pressão entre as pleuras, ela não é mais negativa. E era a pressão negativa entre as pleuras que ajudava a esticar o pulmão, para esse pulmão permanecer aberto. Então, isso aqui, gente, é o que a gente chama de pneumotórax. Se for água, você pode chamar de água na pleura, tá? Se ao furar o pulmão entrou ar nesse espaço, pneumotórax. Se entrou sangue, hemotórax. Entendeu? Alguma coisa entrou nesse espaço aí entre as pleuras e tirou essa pressão negativa. Então, para um pulmão que está nessa situação, o que é feito? O médico vai, coloca um dreno, tá? Ele coloca um dreno, e esse dreno vai sugar ou essa água, ou esse ar, ou esse sangue que está nessa região, e aos poucos, esse pulmão que está aí do seu lado direito vai ficando igualzinho o que está no seu lado esquerdo. Por quê? Porque ele vai passando a recuperar a pressão negativa entre essas pleuras, que é o que faz o pulmão, de fato, ficar aberto. Entendeu? Tranquilo? Então, quando você ouve falar assim, o indivíduo como é que fala? Ele tem água na pleura, ele tem pneumotórax, ele tem hemotórax. Gente, é exatamente assim. É exatamente assim que o pulmão desse sujeito vai ficar. Aí, o que vai acontecer? Isso vai provocar uma falta de ar, uma dispneia muito grande nesse paciente. Por quê? Porque ele não vai conseguir puxar o ar direito para esse pulmão, porque ele está com o seu tamanho reduzido. Entendeu? Então, isso é uma coisa também que pode levar algumas pessoas à morte. Você sabe quando é que isso acontece muito, gente? Em acidente, às vezes, de carro. Às vezes, durante o acidente, a pessoa perfura, ela fratura a costela, e a ponta do osso da costela, às vezes, ela vai lá na pleura, porque uma das pleuras está grudado na costela. Então, essa ponta da pleura pode chegar a ponta dessa costela pode chegar na sua pleura e dar uma perfurada na pleura. E pode perfurar também o seu pulmão. Aí você vai entrar nessa situação aqui. Então, às vezes, o paciente ele morre porque ele não consegue respirar, ele não consegue jogar o oxigênio para dentro do sistema respiratório. Entenderam, gente? Muito difícil? Não. Sim ou não? Tranquilo, né? Tranquilo, prof. Ok. Agora, olha só, gente. Peraí. Agora, olha só. Sobre o sistema, o que eu tinha para propor hoje para vocês é basicamente isso aqui. Eu queria finalizar ditando para vocês 2 perguntas que vocês irão anexar a essas atividades que vocês estão fazendo. Olha só, cardio, eu já dei 5 questões, tá? Não é para me mandar essas 5 questões.
o questionário, eu preciso dele todo inteiro, que vão ser 10 perguntas. 5 eu já dei. Na próxima aula, quem faltou até agora, eu vou estar repetindo essas questões, tá? E na outra aula, eu vou finalizar as questões. Aí sim, eu vou dar uma data que vocês irão enviar essas questões para mim, tá? Tudo na forma de um questionário só. Então, Ô, professor, a gente vai estar copiando essas perguntas, respondendo. Aí no final a gente vai te mandar tudo respondido, mas como é esse formato de questionário? É só pergunta e resposta? Assim mesmo? Sim. Ah, Pergunta e resposta, tá? Aí, olha tá só, bom. eu vou ditar para vocês mais 2 perguntas. Então, é a questão número 6 e número 7 do questionário agora. Próxima aula eu vou ditar todas que eu dei em cardio, inclusive a que eu dei em respiratório. E aí, na outra semana, a gente vai fazer vai colocar nesse questionário as outras 3 perguntas que estão faltando. Tá claro, gente? Tudo bem? Então, a pergunta número 6 e número 7 é a seguinte: peguem um papel, pegam uma caneta, escrevam assim. Coloquem aí. Quais estruturas Fala, professora. fazem parte Quais a estrutura? Quais estruturas fazem parte do sistema respiratório e suas respectivas funções? Tá? Quais estruturas fazem parte do sistema respiratório e suas respectivas funções? Tranquilo? Esse é um. A segunda. A sétima, né? Isso, exatamente, que seria a 7ª questão. Diferencie derrame pleural. Diferencie derrame pleural de edema pulmonar. Tá? Aí vocês vão anexar mais essas 2 questões. Beleza, galera? Beleza. Então só falta mais 3, então, né, professora? Faltam mais 3. Tá certo? Então, ó, beijo para todo mundo. Juízo. Semana que vem a gente tá aí de novo. Boa noite, professora. Boa noite. Com Deus. Fique com Deus. Bom final de semana. Obrigada.